Fala meu irmão, fala minha irmã, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Marcos, esse é o nosso 18º vídeo de conteúdo de estudo bíblico dentro desse projeto do discipulado cristão. Se você ainda não conhece o nosso material, eu vou te convidar a ir no nosso canal e você vai ver que já existem 17 vídeos anteriores tratando sobre esse assunto. E nós estamos começando a história desde lá do Gênesis, com a escolha de Abraão como patriarca, e fomos seguindo até chegar onde nós estamos agora, e nós estamos falando agora sobre os utensílios que estão dentro do tabernáculo de Moisés. No vídeo passado eu falei sobre o altar do incenso, e nesse vídeo nós vamos entrar dentro do ambiente que nós chamamos de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E lá nós vamos encontrar a Arca da Aliança com o propiciatório. Hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre isso neste vídeo, ok? Eu vou fazer uma oração, fique comigo, me acompanhe, feche os seus olhos. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai querido, para Te apresentar este tempo de treinamento, de orientação, Senhor. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê, Pai, sabedoria e discernimento para que nós possamos conhecer um pouco mais da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Querido, antes de começar a falar então sobre a Arca da Aliança, eu quero falar para você sobre alguma coisa que existia que separava esses dois ambientes, o ambiente santo do ambiente santo dos santos. Você se lembra o que tem lá? Ok, eu vou te ajudar. Lá tinha uma cortina, ou então alguns lugares chamados de véu. E é muito interessante que nós vamos falar um pouco sobre o significado dessa cortina. Nós já falamos lá atrás em alguns vídeos sobre como que ela foi feita, de que material que ela foi feita, que tinha sido bordado 2 querubins nela, né? Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, qual que era a representação dessa cortina para aquela situação, para aquele contexto, ok? Para a gente poder falar sobre isso, nós vamos voltar um pouco na história do povo, da humanidade, e nós vamos lembrar sobre Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva cometeram o pecado, né? E nós sabemos que através do pecado, a consequência foi o quê? Eles foram separados, né? Houve aí a questão da morte espiritual e a separação da presença de Deus. E foi quando então Deus retirou os dois do jardim do Éden e colocou na porta do jardim do Éden 2 querubins com as suas espadas flamejantes para guardar ali, para que eles não retornassem, tá? Bom, nós vemos na história da Bíblia ali que durante esse tempo os homens poderiam oferecer sacrifícios a Deus como faziam, mas no entanto a presença de Deus no meio da humanidade ela foi retirada, Deus se retirou, tá? E aí a gente vai ver que com a situação da inclusão do tabernáculo, quando nós falamos lá atrás, né, o significado do tabernáculo é o que Deus queria habitar dentro, né, no meio do povo de Israel e resgatar um pouco aquela condição de relacionamento que ele tinha no Éden com Adão e Eva. Então isso é muito interessante, porque aqui começa, né, dentro do macro projeto de Deus de salvação da humanidade, um avanço nessa questão do relacionamento com Deus, porque lá atrás havia sido interrompido, né? Deus escolhia com quem ele queria falar e ali ele se manifestava, né? Foi assim com Abraão, Jacó, Isaac, mas em algumas com Noé, então assim, algumas situações, mas aqui Deus estava querendo restabelecer novamente essa questão da presença dele no meio da humanidade, escolhendo o povo de Israel como o povo eleito naquela ocasião, naquela situação. Então é muito interessante a gente ver isso. E essa cortina, na verdade, então, era simbolicamente aquela mesma situação que aconteceu no Jardim do Éden, né? Quando Deus colocou os querubins, a cortina tinha 2 querubins, tá? E é muito legal porque a gente olha, a gente vai ver que a cortina, ela deixava ali, muitas das vezes, uma brecha, alguma coisa assim, estava mal colocada, ou então a própria claridade, o vento batia, né? E era possível você ver, né, de repente, do ambiente santo que ali dentro tinha uma arca no ambiente do Santo dos Santos. Você não podia entrar, mas você via essa brecha também, já era uma prefiguração que Deus estava dizendo
para a humanidade o seguinte: olha, eu ainda mantenho uma cortina, mas existe uma brecha aberta, porque um dia eu vou rasgar essa brecha, e que foi, né, abriu quando Jesus Cristo veio, e na crucificação o véu se rasgou de baixo para cima, liberando nosso acesso diretamente a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então isso é muito lindo da gente entender que aquela cortina, ela tinha esse significado, essa pré-figuração, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu quero comentar com vocês, né, que sim, nós vamos, para a gente poder avançar e falar aqui do altar do holocausto, né, eu estava só me referenciando aqui, é muito legal, eu falei que representa essa restabelecimento desse contato, né, e a gente tem aqui, na verdade, né, em Cristo, nós tivemos restabelecido aquilo que por Adão foi perdido, né? Era isso que eu estava procurando aqui, que lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 18 e 19, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Ok? Continue comigo, vamos falar então agora sobre a Arca da Aliança. Bom, a Arca da Aliança, então, como nós comentamos, ela já ficava dentro do ambiente que nós conhecemos como o ambiente santíssimo, ou Santo dos Santos. Uma curiosidade é que nós vamos ver na Bíblia mais ou menos 20 diferentes designações para a Arca da Aliança, para esse objeto, né? Nós temos Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca do Testemunho e vários outros, Arca do Senhor. Esses aqui são os mais comuns da gente ver, tá? O texto base, onde Deus dá as características para Moisés sobre a arca, nós vamos encontrar no Êxodo 25, do capítulo 10 ao 16. E depois a gente tem uma outra referência no capítulo 37, do verso 1 ao 5. Vamos ler o que diz o texto bíblico? Eu peguei a versão aqui da Nova Almeida atualizada, tá? Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 metro de comprimento, ou seja, 2 côvados e meio, 66 centímetros de largura, 1 côvado e meio, e 66 centímetros de altura, 1 côvado e meio. Revista essa arca de ouro puro, coloque revestimento por dentro e por fora, e ponha um arremate, né, uma moldura, um acabamento de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro, e faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista com ouro. Passe os cabos pelas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão retirados dela. Isso é uma observação muito importante. E você porá na arca o testemunho, que eu lhe darei. Bom, na verdade, como nós vimos, a arca era um baú, né? Não tinha muito detalhe de confecção, ela era um baú, mas claro, né? O detalhe é que ela era revestida de ouro por dentro e por fora, né? E nós vamos ver, né, que mais adiante, né, esse objeto, apesar dessa simplicidade, vamos assim dizer, ela era sem dúvida nenhuma o objeto talvez mais importante do tabernáculo, porque em cima dela foi colocado um propiciatório como tampa, né? E ali era o local onde Deus se relacionava com o sumo sacerdote, né? Ou seja, uma leitura que nós podemos fazer disso também é que mais importante do que de repente a sua característica, né, física exterior, é o que você carrega dentro, porque dentro da arca estava o testemunho que Deus havia dado, e era ali, né, através daquele ambiente, daquele lugar que Deus se manifestava com o povo de Israel. Ou seja, né, podemos até dizer que a Arca da Aliança era uma espécie de um templo dentro do tabernáculo, tá?
ela foi por muito tempo um objeto de salvaguarda do povo de Israel, um objeto sagrado que garantia, de uma certa forma, a segurança deles, principalmente quando eles se envolviam em guerras, né? Eu me recordo, né, não sei se eu já comentei com vocês, mas naquela época, quando um povo ele se envolvia em batalha, eles carregavam com eles, né, a proteção de seus deuses. E quando um exército derrotava o outro, significava dizer o seguinte: haviam dois entendimentos para a derrota. Ou o deus do exército que venceu é mais forte que o deus do exército que perdeu, ou o deus do exército perdedor o abandonou à sorte da derrota. Então isso era muito sério para eles, a questão da presença de Deus nas batalhas que eles iriam travar. Portanto, então, a relevância, né, a importância da arca para o povo de Israel, que via basicamente neles, vamos assim dizer, até um tipo de amuleto. Tá? A gente vai ver, né, que essa questão da arca tem tanta representação com a força, com a determinação, com o povo de Israel, que eles chegaram a ter, né, nós vamos ler no livro de Números, no capítulo 10, nos versos 35 e 36, tipo um grito de ordem marcial que Moisés dava, né, quando a arca saía, né, que eles levantavam o acampamento para marchar, ou então quando eles paravam, né? Quando você vai ler lá, você vai ver que quando a arca partia, Moisés falava, né, levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Então é notória, é evidência da relação entre a Arca da Aliança com a presença de Deus para o povo de Israel. E isso é muito forte, isso é tão forte que quando nós vamos no verso 33 desse mesmo capítulo, do capítulo 10 do livro de Números, a gente vai observar, né, que a arca ela seguia na frente do povo, né? Ela sempre seguia na frente, trazendo para nós aí uma reflexão de que Deus vai à nossa frente, guiando e preparando o nosso caminho. E aí onde eu quero falar, né? Nós temos exemplos bem específicos do uso da arca, por exemplo, por Josué, né? Quando Josué foi transpor o Jordão, a arca foi o que, na verdade, abriu o mar ali, o rio, para eles poderem passar. No caso também da batalha de Jericó, na quebra, na derrubada das muralhas de Jericó, e o próprio rei Davi também utilizou a Arca da Aliança. E nós temos exemplos na Bíblia também de situações em que a arca foi tomada, inclusive do povo de Israel, numa batalha para os filisteus. Tá? Então isso é muito interessante. Talvez o tempo aqui não dê para comentar tudo isso, mas se der a gente faz algum comentário aqui, pelo menos a citação da referência bíblica para você poder estudar um pouco mais depois sobre isso, ok? Bom, apenas aí para citar, né? Como eu estava dizendo, né, foi utilizado em batalhas, né, e nós vemos lá esses exemplos que eu citei para vocês. E conforme nós já lemos, né, Deus disse, né, que a arca deveria ser construída para que dentro dela Moisés então colocasse ali o quê? O testemunho que Deus daria. E nós vamos ver depois à frente que 3 coisas estavam dentro da Arca da Aliança. As tábuas do 10 mandamentos, tá certo? A vara de Arão e um vaso do maná. A gente vê a citação do vaso do maná, inclusive, lá em Êxodo 16:33, e a vara de Arão em Números 17. E quando você vai para o livro dos Hebreus, né, o autor dos Hebreus, no capítulo 9, no verso 4, ele também faz uma referência a esses itens que estavam dentro da Arca da Aliança. Tá? De repente alguém pode até questionar, pô, mas Deus falou testemunho e tinham 3 coisas. Na verdade, esses 3 itens testificaram, davam testemunho dos milagres do que Deus tinha operado no povo de Israel. Não existe nada de controverso nisso daí, ok? E agora eu quero falar então para vocês sobre o que Deus mandou fazer para colocar sobre a arca. Porque nós vimos a arca, era um baú aberto, né? Então sobre a arca Deus mandou fazer uma peça que é chamada aí de propiciatório, cujo significado quer dizer local de propiciação. Nós já falamos numa videoaula sobre o significado disso daí, eu não vou ficar aqui sendo redundante, tá certo? Mas vamos ver como que foi que Deus mandou então fazer o propiciatório. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, do versos 17 ao 22. Faça também um propiciatório de ouro puro.
de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Bom, como nós já comentamos na videoaula número 12, significa, né, o lugar, o propiciatório significa o lugar onde a propiciação era realizada, tá? E nós vimos que propiciação no Antigo Testamento, ela tinha a finalidade de apaziguar a ira de Deus diante dos pecados da humanidade, diante dos pecados do povo de Israel. É por isso que nós vamos ver que na festa da expiação, o sumo sacerdote, então, aspergia, né, sobre o propiciatório o sangue do sacrifício, e ali ele se encontrava com Deus. Esse ritual da festa da expiação está lá no livro de Levíticos, no capítulo 16, é um capítulo inteiro que fala sobre ela, tá? Um detalhe importante para falarmos sobre o propiciatório é que, de modo algum, aquelas imagens dos querubins, elas devem ter algum significado de adoração para nós. Pelo contrário, o real significado dos querubins sobre o propiciatório é a revelação do poder e a santidade da glória de Deus em defender o seu caráter santo. Bom, tem ali uma função de vigilância e adoração a Deus. A Bíblia apologética, ela traz um comentário muito interessante sobre essa situação que eu faço questão aqui de reproduzir para você. As imagens dos querubins na Arca do Concerto não eram adoradas, não eram padroeiras dos hebreus e não intercediam por eles, nem eram recordação de alguém que eles amavam. Eram apenas ornamentos que simbolizavam a presença de Deus. E, por fim, representavam, lógico, né, os querubins representam uma categoria de anjos de grande força, de conhecimento, sabedoria, iluminação divina e que refletem, sem sombra de dúvida, a beleza de Deus, né? Bom, a fim, então, de trazer uma ideia para um contexto atual, nós podemos associar que, semelhante à Arca da Aliança, somos nós, né? Fomos feitos do pó da terra, ou seja, de material perecível, mas fomos revestidos pelo ouro divino, que é o Espírito Santo de Deus, e que colocou dentro de nós as suas leis, como muito bem disse o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versos 2 ao 3. Lá ele disse o seguinte: vós mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O maná que havia dentro da arca, hoje nós podemos associar isso à palavra de Deus, que nos sustenta nessa peregrinação e ainda nos lava, nos purifica nesse contínuo processo da graça soberana de Deus que nós chamamos de santificação. E como nos fez reis e sacerdotes com a sua unção e autoridade, nós podemos assim dizer que em nós floresceu a vara de Arão. Bom, e como a nossa cobertura, né? A gente, como uma arca, estaria sem cobertura, para que nós jamais ficássemos desprotegidos, Deus nos deu a Cristo como nosso propiciatório. Jesus nos substituiu na obra da cruz e ali nos propiciou e derramou o seu sangue sobre nós. Sendo assim, nós somos cobertos pelo poderoso sangue de Jesus. Para avançarmos, né, ao fim desse conteúdo, vamos apenas fechar com o que presumivelmente possa ter acontecido com a Arca da Aliança, uma vez que ninguém mais sabe ao certo aonde ela está agora. Se você for pesquisar, você vai ver diversas
versões diferentes sobre isso, tá? Se ela existe ainda ou não. Bom, a hipótese mais comum aceita pela maioria dos teólogos, dos estudiosos e historiadores, é que ela pode ter sido levada pelos babilônios, né, quando, sob o comando do rei Nabucodonosor II, invadiram e saquearam Jerusalém por volta do ano 586 a.C. Acredita-se então que essa arca tenha sido destruída, uma vez que ela nunca mais foi encontrada. Essa evidência ela é reforçada inclusive pelo fato de que quando houve a reconstrução do templo, que depois ficou conhecido como Templo de Herodes, a arca era ausente. Inclusive é por isso que o segundo templo ele tinha até uma colocação de inferioridade em relação ao primeiro templo, que era o Templo de Salomão. Alguns historiadores e teólogos também acreditam que após a construção do primeiro templo, que foi o Templo de Salomão, uma outra coisa interessante também aconteceu ao povo de Israel. Tendo em vista a suntuosidade do templo, a Arca da Aliança ela passou a ter um significado, parece que de uma relevância menor do que ela tinha antes na época do tabernáculo, né? Bom, o profeta Jeremias, no capítulo 3, do verso 16 ao 19, ele nos faz uma revelação também tranquilizando em relação a essa questão da arca, né? Ele lá nos revela o que iria acontecer. Eu vou ler para vocês o que está escrito lá. Quando vos aumentarem e se multiplicarem na terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta e nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazerem o mal. Para finalizar, eu peguei um texto aqui do professor Brian Steele, que ele é da disciplina do Antigo Testamento da Universidade de Westminster, aqui na Califórnia, e ele escreveu um negócio muito interessante num artigo denominado A Arca do Concerto, fazendo dois fechamentos que eu quero deixar como mensagem para vocês. Primeiro, os hebreus não eram muito propensos a representar Deus de forma visível. Em vez disso, eles representavam em palavras. De melhor maneira haveria do que um retrato espiritual de Deus sendo revelado pelo próprio Deus em testemunho de palavras. Pois foi nesse testemunho, nas tábuas de pedra, que o caráter absolutamente moral de Deus foi revelado. Quando Cristo veio, esses tipos de sombra passaram. Todas essas sombras deram lugar ao verdadeiro templo, como a gente vê lá em João, no capítulo 2, do verso 19 ao 22. Jesus, que antes de se encarnar era a palavra de Deus, no Antigo Testamento, tornou-se a palavra de Deus e tabernaculou, ou seja, habitou entre os seres humanos, conforme diz em João, do verso 1 ao 14, e em Colossenses, do verso 2 ao 9. Agora, Jesus, o verdadeiro guerreiro divino, age efetivamente em nome do seu povo através da sua palavra, como diz em Tessalonicenses 2,13. Jesus é agora a nossa luz e guia, voltando-se para o que o autor chamou de acrópide da fé cristã. Observamos que o apóstolo Paulo declara que Cristo agora realizou um sacrifício que aplacou a ira, um sacrifício de expiação pelos pecados do seu povo, ou seja, o tipo deu lugar ao antítipo. Bom, espero que esse conteúdo possa ter te trazido conhecimento, crescimento espiritual. E você continue com a gente, porque nos próximos vídeos agora nós vamos, para finalizar a questão do tabernáculo de Moisés, nós vamos falar sobre as vestes sacerdotais. Aguenta só um pouquinho que eu quero fazer um negócio interessante. Você pode anotar, se você quiser. Nós vamos ver que a Bíblia ela traz alguns exemplos específicos de punição ao povo
pela forma equivocada de tratar a Arca da Aliança. Tá? Então eu estou me referindo aqui, por exemplo, a um caso que é relatado na Bíblia, em uma das passagens bíblicas aqui, está no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6, quando, depois que a arca foi tomada do povo de Israel pelos filisteus e devolvida, ela ficou por 20 anos, mais ou menos, na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab tinha 3 filhos, Eleazar, Uzá e Aiô. E Eleazar foi o único que tinha sido consagrado para cuidar da arca. E acontece que Davi, já era o rei, mandou buscar a arca para levar para Jerusalém, ou para a cidade de Davi. E no meio do caminho começa errado, porque Deus já tinha dito como que a arca deveria ser transportada, né? Quando a gente vai ler o texto lá, a maneira correta que a arca deveria ser transportada de acordo à lei de Deus, a gente pode ver inclusive no livro de 1 Crônicas 15:15. Era nos ombros, né? Através daquelas varas que tinham sido colocadas que não poderiam ser retiradas. Acontece que eles pegam a arca e colocam num carro de boi, né? Então já começa errado. E aí, a hora que o carro de boi passa pelas pedras, a arca ameaça cair. E aí um dos filhos de Abinadab vai lá e pá, põe a mão para não deixar a arca cair. E aí, logo quando você lê, a impressão que você tem é que o cara estava movido das melhores boas intenções. Só que, pela ira de Deus, ele morre. E isso surpreende até o próprio rei Davi, que se irritou, se indignou, né, com aquela situação. Por que o cara morreu, né? Só que ele estava contrariando um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, um procedimento de Deus para como se trata as coisas santas. E aí esse é o principal aprendizado que se pode ter com essa situação. Como que você tem tratado as coisas santas? Deus determinou como que deveria ser. Tanto é que depois, quando ele volta para buscar a Arca da Aliança, que eles deixam no meio do caminho, na casa de Obed-edom, quando eles voltam para pegar, aí ele já vai com os sacerdotes, já trazem da forma correta. Estavam com tanto medo que a cada 6 passos ofereciam um sacrifício. É muito interessante isso. Mas, voltando ao caso aqui, e a gente vai ver que Uzá, que botou a mão para a arca não cair, morreu. E a resposta você vai ler lá no verso 7 do capítulo 6. Eu vou deixar você ler lá, mas eu vou te dar uma dica, né? Na verdade, Uzá desafiou a Deus, né? Ele foi irreverente, tá certo? Ele foi irreverente. Pela sua irreverência, Deus o matou. E a irreverência está relacionada à desobediência. Ok? E aí nós temos um evento anterior a esse, que a Bíblia fala, que é a questão de quando a arca é tomada das mãos do povo de Israel. E por quê? A gente vai ver que tem a questão relacionada à desobediência dos filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, né? Os filhos de Eli, o Ofni e Finéias, né? Trabalhavam lá no templo com o pai e só faziam pecaminosidades. Quando você olha lá, 1 Samuel no capítulo 2, você vai ver as barbaridades que eles faziam, tá certo? E aí, então, como juízo, né? O povo de Israel se vê numa batalha com os filisteus. É interessante que o capítulo 4 de 1 Samuel conta essa história, e eu chamo de capítulo sangrento, porque só ali morreram, né, 34.004 pessoas. Então, inicialmente, 4.000 soldados de Israel mandaram, então, buscar a Arca da Aliança. Lembra que eu falei da arca como um amuleto? Mandaram buscar a Arca da Aliança, levaram a arca para lá. Só que Deus queria castigar o povo, né? Tomaram uma piaba, como se diz aí. Morreram 30.000 soldados israelenses. E nessa leva aí, mais os 2 filhos, né, de Eli, que estavam lá como sacerdotes, que estavam levando a arca. E aí os filisteus, como um troféu, levaram a arca embora. É claro que depois a gente vê que Deus castigou o povo, os filisteus, e eles devolveram a arca, tá? Mas, enfim, ficou 7 meses com eles e eles devolveram. Mas nessa situação, quando um soldado que fugiu da guerra voltou para Siló e falou lá que isso tinha acontecido, Eli, que então já era de idade, estava meio, até a Bíblia fala que era sobrepeso, né?
quando ele estava encostado, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E aí a nora dele, que estava grávida de um dos filhos de Eli, estava grávida, ela então entrou em trabalho de parto, morreu também, e antes de morrer, então, ela deu o nome do filho, que ficou chamado de Icabode, ou seja, o significado, a glória se foi de Israel. Tamanha a associação que eles faziam da presença de Deus com a Arca da Aliança. Ok? Bom, isso aí. Tá as referências bíblicas para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, caso você não tenha conseguido anotar, para que você possa consultar com calma. Tá certo? Forte abraço, fica com a gente aí e acompanha os próximos vídeos. Até mais.